Na eletrônica de potência, nós não usamos chaves mecânicas comuns, nós usamos semicondutores como interruptores. E bom, no mundo real, nós sabemos que esses semicondutores vão ter algumas falhas, ter fuga, não vão ser 100% perfeitos. E para analisar onde utilizar cada um, nós vamos olhar seus datasheets e vamos olhar as curvas Volt-Ampere a seguir. Hoje vamos analisar 5 principais famílias, que são as famílias dos diodos de potência, dos BJTs, né? Também as famílias dos MOSFETs, as famílias dos tiristores e também as famílias dos IGBTs. Bom, vamos começar pelo diodo. Sabemos que o diodo ele não tem uma porta de controle específica, então ele comuta devido à sua forma de polarização. Quando ele está em condução, ou seja, a polarização direta, sabemos que ele tem um pequeno limiar de tensão 0,7 volts mais ou menos para começar a conduzir realmente. E além disso, sabemos também que no circuito ele vai ter uma queda de tensão de aproximadamente 1 volt. Já quando falamos do bloqueio, ele consegue suportar tensões médias, porém, a partir de um certo momento, ele tem uma ruptura, né, reversa, e aí a gente acaba tendo uma tensão de avalanche. E aí começa a conduzir, né, reversamente, mas acaba saturando. Quando falamos do momento de comutação desse diodo, aí a gente tem uma questão que se chama tempo de recuperação reversa. O que acontece? Enquanto ele está entre a polarização direta e a polarização reversa, ele tem uma corrente inversa, né, e um tempo que isso acontece. E esse tempo acaba atrapalhando ele na hora de comutar, e aí, consequentemente, ele trabalha, claro, em muitas frequências, mas não consegue trabalhar em altas. E isso é devido à reorganização dos portadores. Bom, agora vamos falar do pioneiro, o transistor bipolar de potência. E por que ele é pioneiro? Porque ele foi o primeiro dispositivo semicondutor a conseguir ser controlado, tanto seu bloqueio quanto tanto sua condução, por uma corrente. Esse dispositivo tem 4 regiões ali que a gente vai trabalhar. 2 delas a gente não quer muito que ele trabalhe, que é a região ativa, que é uma parte de regulação, e a região de forte saturação. A gente quer que ele trabalhe na região de quase saturação e na região de corte, e que ele vá desse ponto a esse, diretamente. Porém, temos um problema. A potência exigida para que isso aconteça, né, para que ele comute, ela é elevada. Então, isso acaba deixando o circuito mais complexo e aí dificultando a montagem dele. E além disso, ele tem que ser mantido ligado, né? Então, isso também dificulta o processo. Atualmente, ele é um mediano. Ele possui média capacidade de densidade de tensão e de corrente. E atualmente, ele foi, aos poucos, sendo deixado de ser utilizado. Além disso, falando na parte da comutação, as perdas deles de tempo são elevadas e isso acaba dificultando a região de trabalho de frequência dele. Bom, para superar os limites do TVJ, aí surgiu o MOSFET. Esse dispositivo é controlado no gate por tensão, usando efeito de campo elétrico. Isso simplifica bastante o acionamento dele, acaba reduzindo a necessidade dessa potência, necessidade essa do circuito de comando. Bom, o MOSFET possui 3 regiões principais: a região de corte, a região ôhmica e a região ativa. A região ativa a gente não vai tratar aqui pelo mesmo motivo do TBJ. E a gente quer que ele vá da região de corte até a região ôhmica. Isso quando ele é utilizado em chave, né? Inclusive, na região ôhmica, ele se comporta como uma pequena resistência. Entretanto, o MOSFET tem um pequeno problema. Ele tem um limite de tensão. E o porquê disso? Basicamente, quando a gente aumenta essa tensão, a gente vai aumentando essa resistência e acaba aumentando a temperatura do MOSFET também. E isso acaba causando perdas em condução. E, claro, o aquecimento, né? Bom, como imaginamos, como o acionamento é feito no gate por tensão, essa potência de comando é realmente muito baixa. Além disso, a sua comutação é extremamente rápida, resultando assim em baixas perdas de chaveamento e conseguindo assim fazer o MOSFET trabalhar em altas frequências. O MOSFET tem 2 principais limitantes. O primeiro são capacitâncias parasitas no gate, que precisam ser carregadas e descarregadas a cada comutação. E também a questão da tensão que eu já havia mencionado, na sua capacidade de bloqueio, que fica em médias e baixas tensões. Bom, e se uníssemos a facilidade de acionar o MOSFET com a força do TBP? Estaremos falando do IGBT. Ele era do MOSFET o mesmo acionamento por tensão, facilitando seu circuito tanto quanto o MOSFET. Porém, diferente do MOSFET, ele tem um portador P no seu coletor. E nisso ocorre a condução de portadores minoritários, que nem o BJT. E assim temos uma densidade de corrente elevada e, além disso, ele suporta uma tensão de média para elevada, o que já é melhor do que os BJTs, ou melhor ainda que o MOSFET. Porém, ao bloquear, eles sofrem com uma pequena corrente de cauda, o que vai gerar perdas na comutação maiores do que a que o MOSFET tem, causando aí uma frequência menor de trabalho desse dispositivo. Bom, eu deixei os tiristores para o final porque eles são os caras que mais aguentam potência. Porém, tem um ponto nisso. Os tiristores, em geral, eles só são controlados pelo gate para disparar, ou seja, permitir condução no seu semicondutor. O trabalho contrário, que é o de bloqueio, não ocorre. Isso porque basta você colocar a corrente de disparo no gate dele, que ele liga e vai ficar ligado até você reduzir a corrente do circuito. Ou, dependendo do caso, pode haver um circuito auxiliar para fazer esse desligamento. Além disso, eles aguentam milhares de amperes e volts, e eles normalmente estão pela faixa ali dos 60 a 50 Hz, que é a faixa de frequência das redes de casa, por exemplo. Uma curiosidade é que foram produzidos tiristores do tipo GTO, que são tiristores que controlam o bloqueio, e evidentemente que há um preço para isso. E o preço para isso é a potência de comando, né, que é necessária para fazer isso.